E aí, galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aula de matemática começando, quarta-feira linda, dia de estudar geometria plana, só coisa gostosa de papá. Ó, chegamos, tá? Vamos começar. Eu sei que tem muita gente na dúvida ainda, nós estamos aqui fazendo a sexta, sétima semana já de aulas, tá? Tem muita gente que ainda não aprendeu a enviar atividades. Tem gente que envia atividade lá no sistema e envia no privado ainda. Eu quero que vocês fiquem calmos. Quem já está enviando, terminou a atividade, entrou no link lá no formuláriozinho, preencheu com seu nome, tirou a foto, mandou, apareceu a mensagem que sua atividade foi enviada, ok, eu já recebi, perfeito? Não fique ansioso quanto a isso, tá joia? Não precisa ficar preocupado que já está registrado. Apareceu a mensagem, pode ficar tranquilo lá. Eu configurei assim. Quando você tenta enviar e você não consegue, não dá certo, não aparece a mensagem de sucesso lá que foi enviada. Então, assim, apareceu a mensagem, pode ficar tranquilo que está tudo certinho, tá? O que a gente vai fazer hoje? Vamos começar corrigindo as atividades da semana passada. Eu sei que você gostou da matéria, tá? Essa matéria é muito boa. Eu também percebi que a maior parte de vocês acertaram as respostas. Eu vi que vocês gostaram da matéria, que ficou um pouquinho mais tranquilo, não é? Fala a verdade. Então, vamos lá? Olha só. Esse aqui é o PET, ele começou falando te dando exemplos de corpos redondos, esfera, cone e cilindro, né, que tem as voltinhas, as circunferências, e depois os corpos poliédricos. Aqui a gente tem o cubo, o paralelepípedo e um prisma triangular. Atividade número 2, no caso. Atividade número 1 era só para você olhar. Atividade número 2. Cite 2 exemplos. Uma esfera. O que tem forma de uma esfera? O que a gente pode colocar aqui? Você pode escrever a Terra, uma bola de futebol, esse não que eu tinha falado, né? Uma bola de gude. Mas o que tem forma de uma esfera? Tudo que você vê que for redondinho, um brigadeiro. Pensa aí num brigadeiro, aquela coisa linda. Pode colocar aqui um brigadeiro. O que tem a forma de um cilindro? Forma de um cilindro. Sabe o que tem a forma de um cilindro? Um espaguete, um macarrãozinho, sabe aquele macarrãozinho redondinho, bonitinho? Ele é um cilindro. Apesar dele ser bem pequenininho, a gente pode considerar que ele é um cilindro sim, tá joia? Aquele macarrãozinho bonitinho. Outra coisa que tem forma de um cilindro. Olha aqui o cilindro, ó. O que mais que tem forma de cilindro? Uma lata de leite, uma lata de refrigerante tem formato de cilindro, tá joia? Tudo que você vê que tem esse formato bonitinho aí, ó, você pode acrescentar, tá? O que tem a forma de um cone? Olha aqui o cone, ó. O que tem esse formato aqui, hein? O que a gente pode escrever que tem essa forma bonitinha aqui? Se a gente pensar bem, existem peões que tem mais ou menos esse formato. Eu posso colocar o chapéu de aniversário que tem esse formato, correto? O que você colocou? Deixa aqui no comentário o que você colocou aqui como cone, tá? Fala para mim. Número 3, descreva com suas palavras os prismas e a pirâmides representado abaixo. O que é para descrever com suas palavras? O que você está vendo aqui? Isso aqui é uma pirâmide, não é? Uma pirâmide, você lembra lá do Egito? Só que essa pirâmide aqui, diferente da do Egito, essa aqui tem a base triangular. Então, aqui era para você escrever o que você está observando. Não tinha uma resposta certa e uma resposta errada. Era para descrever com suas palavras. Então, qualquer coisa que você tivesse escrito aqui que representasse a pirâmide, estava correto, tá? Eu colocaria aqui uma pirâmide de base triangular. Que figura é essa aqui? Como ele tem duas bases e a base tem 5 lados, aqui no caso eu tenho um prisma de base pentagonal. Aqui é um hexágono, eu tenho um prisma de base hexagonal. Difícil de falar, né? Com H, tá? Não se esqueça. Próxima atividade. Aqui estava falando de arestas, vértices, tá? E faces. Faces, arestas e vértices. Quantas faces, arestas e vértices possui? Um cubo, um prisma triangular. Para você fazer esse, é lógico que eu vou te levar na lousa para que a gente desenhe, tá? Primeiramente, eu vou desenhar o cubo. Um quadradinho, mais um quadradinho aqui. Vou ligar os vértices. Vamos contar? Primeiro, quantas faces? As faces nós temos 6. Lembra que eu falei para vocês que um dado tem 6 faces? Número 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás. E agora aqui na frente, ó, eu tenho a sexta, beleza? Da frente.
5 está lá atrás e o 6 está aqui na frente, ok? Então a gente tem 6 faces aí, ó, no cubo. Quantas são as arestas e vértices? Em primeiro lugar, os vértices. Os vértices são as bolinhas de massinha, esses pontinhos aqui, ó. Esses são os vértices. São 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo. Então, vértices são 8, ok? Vértices. Agora, as arestas. As arestas são os palitinhos de fósforo. 1, 2, 3, 4 aqui em cima. 1, 2, 3, 4 lá embaixo. E mais 4 aqui em volta. 4 vezes 3, 12. Então, as arestas são 12 arestas. E aí, quem foi que acertou, hein? Tudo isso bonitinho assim, lindo, não é? Vamos para o próximo? Qual é o próximo? Um prisma triangular. Vamos lá? Vamos desenhar um prisma triangular? Deixa eu apagar isso aqui, que a gente não precisa mais dele. Vou deixar as 3 palavrinhas aí para a gente aproveitar. Vou apagar esses 2 quadradinhos e vamos desenhar um prisma triangular. Difícil de desenhar, hein? Ó. Triângulo, triângulo e vou ligar. Ok? Primeiro lugar, faces. Quais são as faces? Uma aqui em cima, outra lá embaixo e mais 3 ao redor aqui, ó. São 3, porque são 3 lados. 3 mais 2, 5 faces. Depois disso, os vértices. Os vértices são as bolinhas que ficam nas pontas, os vértices. São 3 lá em cima e 3 lá embaixo. 6 vértices. E para terminar, as arestas. 3 mais 3 mais 3. São 9 arestas, ok? Terminamos essa parte de contar faces, vértices e arestas. Corrija no seu caderno, estou falando muito rápido. Dá pausa no vídeo, volta um pouquinho para você fazer de novo, tá? E copiar, sem se perder, ok? Vamos para a próxima atividade? As pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica que aparece na sua base. No outro vídeo eu falei muito sobre isso. A pirâmide número 1 é chamada de pirâmide triangular. Pesquise e escreva o nome especial das pirâmides número 2, 3 e 4. Vamos lá? Qual é o nome da primeira? Você tem que entender que essa base aqui, ó, é formada por um hexágono, uma figura de 6 lados. E hoje a gente vai estudar mais sobre isso, tá? Para que você decore. Então essa aqui é uma pirâmide hexagonal. Essa pirâmide aqui, ó, número 3, é uma pirâmide de base quadrada. Então, ó, pirâmide hexagonal, pirâmide quadrada, pirâmide pentagonal. Tem 5 lados aqui embaixo, então é um pentágono, 5 lados. Ó, hexágono, deixa eu escrever isso, né? Eu não quero que você fique com dúvida. A número 2. Figura 2 é uma pirâmide. Qual que era a base? Hexagonal. Número 3 é uma pirâmide quadrada. Para terminar, número 4, uma pirâmide pentagonal. Olha aí, terminamos essa atividade, ok? Bonito? Dá pausa aí e copia, tá joia? Vamos para o próximo? Acabou! Acabamos as atividades, eram 5, tá? Terminamos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Ó, vamos continuar no tema geometria. Hoje nós vamos falar dos polígonos, tá? Nós falamos de poliedros na semana passada. Hoje nós vamos falar de polígonos, tá? Vamos falar sobre a classificação quanto ao número de vértices, medida dos lados, ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados, tá? Aqui são as habilidades que vocês têm que adquirir durante o estudo desse conteúdo, tá? E o que mais que nós vamos falar? Vamos falar sobre figuras geométricas planas, espaciais, nomear e comparar esses polígonos, tá joia? Tá falando também de interdisciplinaridade aqui. O que é? O que essa matéria encaixa em outra matéria? Relacionar as práticas artísticas a diferentes dimensões da vida social e cultural. Se vocês procurarem lá na matéria de arte, vocês vão achar muito conteúdo sobre pintores que utilizavam as figuras planas para poder reproduzir seus quadros, tá? Nós temos, por exemplo, o Romero Brito, que tem muitas figuras planas, os quadros todos coloridos, bem bonitos,
fazendo aquelas artes maravilhosas lá. Tá joia? E aqui já são as atividades que nós vamos falar depois. Antes disso, nós vamos lá para a lousa para eu poder te explicar. Tá joia? Ó, volto já, hein? Fique com Deus. Pronto, tô de volta. E aí, pessoal? Vamos falar sobre polígonos? Olha só, na semana passada eu mostrei para vocês, eu não tenho mais aqui, tá? Eu mostrei para vocês muitas figuras espaciais que eram formadas. Esse aqui, por exemplo, é a base do cubo, tá? Essa figurinha que a gente põe o cubo aqui em cima. A gente tem aqui também uma figura geométrica. Que figura que é essa? Olha só, a maior e a menor lá dentro, correto? Isso é uma figura geométrica. Todas as vezes que uma figura precisa de dois planos, olha a minha mão. Uma está em cima e a outra está embaixo. Existe um espaço entre as minhas palmas das mãos. Esse espaço faz com que essa mão seja um plano e essa outra mão seja outro plano. Então eu preciso de dois planos para que essa figura exista. Todas as vezes que isso acontece, a gente tem poliedros. Olha aqui, ó. Ok? Palma e palma, a figura está no meio, é um poliedro. Tudo que você enxergar ao seu redor, todas as coisas são figuras espaciais. Não existem figuras que são planas. O que são figuras planas? Vou te levar na lousa já para você entender de cara o que é isso, tá? Deixa eu apagar a correção aqui da matéria anterior. Na semana passada, a gente estudou muito sobre os poliedros. Eu estou desenhando aqui um cubo. Olha aí o desenho do cubo. Isso aqui é uma figura espacial. Sabe por que a gente chama de espacial? Porque ela precisa de dois planos. O que é isso, planos? Pensa nesse quadradinho aqui de cima, ó, essa parte de cima como um plano e a parte de baixo como outro plano. Para esse cubo existir, precisa desse sanduíche aí, ó, essas duas partes. Essas partes podem ser infinitas. Como assim infinitas? Vamos tentar reproduzir isso para que vocês entendam. Deixa eu desenhar aqui um plano. Ó, desenhei um plano. Vou desenhar outro plano aqui embaixo. Desenhei dois planos. Nesse plano lá de cima, eu vou desenhar um triângulo. No plano aqui de baixo, eu vou desenhar outro triângulo. Olha aí, tenho dois planos e dois triângulos. Se eu ligar os vértices do triângulo, olha lá. Lembra que na semana passada a gente estudou muito sobre isso? Aqui eu formei um prisma triangular. Para esse prisma existir, precisou desse plano aqui amarelinho e desse plano amarelinho aqui embaixo. Imagina isso como uma tábua gigantesca, infinita, tá? Gigantesca mesmo. E quando eu junto os dois, eu tenho figuras espaciais. Agora, quando a gente pega apenas um, ó, vou desenhar só um. E dentro desse plano, eu tenho figuras como um triângulo, um retângulo, um quadrado. Agora as minhas figuras não são mais espaciais. Essas figuras são planas. Então eu tenho dois tipos de figuras. Figuras espaciais, que precisam do sanduíchezinho, né, dos dois planos, e as figuras planas. Por que elas têm esse nome? Porque elas estão em um plano apenas, só um. Então são essas figuras as mais comuns, aquelas figurinhas que vocês aprendem desde lá da primeira série, lá atrás. Vocês já estão aprendendo essas figuras. E é isso que a gente vai estudar hoje, figuras planas. Dá um exemplo de figura plana. Não existe no mundo real nada que seja plano. Tudo que você pegar é espacial. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, uma apostila. Olha só aqui na apostila, eu tenho uma folha, correto? Ó, esse papel aqui. Esse papel, ele tem espessura. Ele é um papel, ele pode ser mais fino ou mais grosso. Se eu pegar, por exemplo, a capa dessa apostila, ó, o papel é mais grosso, o papel mais espesso, ó, ele não dobra, tá vendo? Ó? Ele não dobra. Se eu pegar a página aqui de dentro, é um papel mais fino, ele dobra. Ó, ele não para. Ele tem espessura. Pode ser um papel mais fininho. Se eu pegar, por exemplo, olha o que eu tenho aqui do lado que eu vou pegar para vocês. Eu tenho uma Bíblia. Olha aqui, ó, tem uma Bíblia, a Bíblia da minha esposa. Se eu abrir essa Bíblia e pegar uma folhinha, a folhinha dela é mais fininha ainda. Olha só, muito fininha. Então o papel tem espessura, correto? Cada papel tem uma espessura diferente. Isso faz com que seja a altura do papel. Por menor que seja, existe. Se não existisse, a gente não poderia segurar. Ou seja, todas as figuras são espaciais. Mesmo o papel pode ser muito baixinho, muito pequenininho, mas ele existe, tá? Quando você escreve no caderno com o seu lápis, para que você enxergue o lápis, você está deixando uma marca de grafite que está riscando o caderno. Aquela marca de grafite, se a gente conseguisse olhar no microscópio,
você ia ver que ela é alta. Tem que ter uma altura para que exista o grafite ali. Ele é alto, mesmo o desenho, mesmo o risco de lápis, ele tem altura. É uma figura espacial que precisa de 2 planos. Ou seja, como é que a gente vai estudar então? Hoje, a gente tem que entender que as figuras planas existem numa convenção. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma convenção. Nós nos reunimos para estudar e dizemos que, olha, tá vendo esse desenho aqui? Isso é uma figura plana, beleza? Então, se eu concordo e se você concorda, agora sim a gente tem uma figura plana que existe de verdade, somente na nossa imaginação, somente durante a aula. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá na lousa de novo. Olha só, a princípio, eu quero que você perceba que para existir uma figura, ela precisa ter no mínimo 3 lados. Se eu tiver 3 lados, eu tenho um triângulo. Se eu tiver apenas 2 lados, eu tenho uma figura assim, que não é nada. E se eu tiver apenas um lado, eu tenho uma reta, um risco, que também não é nada. Tá? Então aqui eu tenho um segmento de reta, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um triângulo. Então vamos lá. Para ser um polígono, tem que ter no mínimo 3 lados. Só que não pode ser lados de qualquer jeito, porque se eu fizer esse desenho aqui, possui 3 lados. Olha aqui, vértice, 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 vértice. Arestas, 1, 2, 3 arestas. Mas isso aqui é um polígono? Formou uma figura? Não. Isso aqui é uma linha poligonal que não forma polígono. Vamos pensar de outra maneira. Deixa eu tentar desenhar aqui uma coisa muito legal. Olha isso aqui. Formou uma figura? Muito esquisita, mas formou. Isso é um polígono? Não. Por quê? Porque aqui no meio, as linhas estão cruzando. E quando as linhas se encostam uma na outra, formam um X de qualquer forma, não é polígono. As linhas poligonais não podem se cruzar em nenhum momento. Eu posso fazer uma figura muito louca, toda esquisita. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que ele não vai procurar, não vai conseguir desenhar. Deixa eu fazer isso manualmente. Olha essa figura aí. Isso é um polígono? Sim, isso é um polígono. Esse polígono tem quantos lados? Deixa eu marcar os vértices primeiro para a gente poder contar. Tudo que for azul aqui seria aquela bolinha de massinha, é um vértice, tá? Esses são os vértices. Agora eu vou contar as arestas, que são os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um polígono de 5 ou de 6 lados, tá? Polígono de 6 lados. Ele tá bonitinho? Tá regular? Todo certinho? O que é regular? Os lados têm o mesmo tamanho? Não, não tem o mesmo tamanho. Olha esse lado aqui, como é muito maior do que esse lado aqui. Correto? Não tem o mesmo tamanho. Os ângulos dentro dele, a abertura dele, tem o mesmo tamanho? Olha esse ângulo aqui que eu estou pintando de amarelo. Olha esse aqui que eu estou pintando de amarelo. Imagina que fosse uma pizza. O que você prefere da pizza? Uma fatia assim, correto? Ou você prefere essa outra parte aqui, que é o restante da pizza? Lógico que eu prefiro essa parte que é o restante da pizza. Maior aqui, minha fome é gigante. Então, as aberturas, os ângulos são diferentes. Não é regular. Todas as vezes que você vê essa palavrinha regular, você tem que saber que os lados são iguais e os ângulos são iguais. Quantos lados tem mesmo aqui? 6 lados, né? Agora vamos desenhar uma figura de 6 lados, uma figura regular. Olha aí, agora sim eu sei que é uma figura regular. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, todos eles, esse tamanho aqui, vou chamar, vamos supor que tenha 5 centímetros. 5 centímetros, esse aqui, 5 centímetros, 5 centímetros e até o fim. Quando isso acontece, olha, todos os lados são bonitinhos, iguais. Olha os ângulos, a abertura lá dentro do polígono, essa abertura aqui, esse, são todos do mesmo tamanho, tá vendo? Quando isso acontece, que são todos iguais, todos os lados, todos os ângulos, aí sim eu posso dizer que é uma figura regular, é um polígono regular, onde tudo nele é igual, perfeito?
os polígonos podem ser classificados. Espera aí, vamos resumir, para que você não esqueça. O que a gente aprendeu até agora? Que um polígono, para ser formado, tem que ter no mínimo 3 lados. Isso aqui a gente já aprendeu. Porque se não for 3 lados, não existe polígono. Outra coisa. Isso aqui é um polígono? Não. Por que que não é? Porque para ser polígono não pode ser curva. Tem que ser linha reta. Linha poligonal. Olha aí, linhas poligonais fechadas. Não pode ser abertas, tá? Fechadas. Não pode ter nenhuma abertura. Então eu posso fazer, por exemplo, isso, a parte de baixo. Ó, linha retinha, bonitinha. E posso fazer assim, ó. Isso é um polígono? Não. Aqui e aqui eu tenho linha poligonal. Esse de cima está torto, não é linha poligonal. Por isso que a gente precisa utilizar a régua, tá? Aqui na lousa eu não consigo usar régua, tá? É muito complexo fazer isso aqui. Toda hora o desenho sai do lugar por causa que eu encosto os dedos na tela e ela fica toda errado. Mas, de qualquer forma, eu quero que você entenda que para ser um polígono, nós temos que ter linhas poligonais. O que é isso? Linhas retas. Vou escrever aqui, ó, de outra cor para você lembrar. Linhas retas. Tá? Mas o que? Essas linhas poligonais têm que ser fechadas. Tá? Fechadas. Não pode ter nenhuma abertura. Mas o que? Elas não podem se cruzar em nenhum momento, tá? Você faz um desenho lindo, maravilhoso aí, ó. Isso é um polígono? Não, porque as linhas estão se cruzando nesse ponto aqui. Então, não é polígono. Não pode cruzar. Linhas poligonais fechadas, tá? Agora vamos classificar. Como que eu classifico os polígonos? Eles podem ser classificados de muitas maneiras. A gente já aprendeu uma, que existem polígonos que são regulares e polígonos que são irregulares. Exemplo, vamos desenhar um quadrado regular. Essa figura tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Então é um quadrilátero, que a gente chama de quadrado. Vou desenhar outra figura com 4 lados. Esse é um quadrilátero? Sim, os dois são quadriláteros. Os dois possuem 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá, certinho. São quadriláteros. Só que esses quadriláteros, o primeiro é regular. Por que ele é regular? Porque os lados têm o mesmo tamanho, porque essa abertura aqui, ó, o ângulo, são todos eles iguais. E esse aqui é irregular, tem tamanhos diferentes. Os lados, ó, esses dois são maiores do que esses dois. E os ângulos, essa abertura aqui, ó, olha só, dois pequenininhos, esse gigantesco aqui, ó, lembra da pizza? E esse aqui pequeno de novo, são diferentes. Então, tem figuras que são regulares e irregulares, mas os dois são quadriláteros que possuem 4 lados. Então, a classificação também pode ser pelo número de lados, e é isso que a gente vai aprender agora. Olha só, vamos classificar pelo número de lados. Uma figura que tem um lado, deixa eu fazer uma tabelinha aqui, ó. Lados, nome. Um polígono que possui um lado. Não existe. Se eu fizer um risco, não é polígono. Não existe, você já sabe. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Não existe. Com 2 lados. Também não existe. Com 3 lados. Com 3 lados, agora eu já sei. Qual que é a figura que tem 3 lados? É um triângulo. Qual é a figura que possui 4 lados? Você sabe? É o quadrado? Sim, é o quadrado, mas também pode ser o retângulo, pode ser o losango, pode ser um trapézio. Tudo isso aqui tem 4 lados, ó, todos eles. Então, qual o nome que eu vou colocar? Quadrado, retângulo, losango, trapézio ou paralelogramo? Também é um quadrilátero. Todas as figuras que possuem 4 lados, a gente chama de quadrilátero.
Uma figura que possui 5 lados. Quem fez a atividade passada sabe, tá? Nós já falamos sobre. É um pentágono. Um pentágono. Uma figura que possui, deixa eu fazer aqui, número de lados, nome. Uma figura que possui 6 lados. Qual que é o nome dela? É um hexágono. Lembra do Brasil rumo ao hexa? Aqui, ó, hexa de 6, gono significa ângulos. Um hexágono é uma figura de 6 ângulos. Brasil rumo ao hexa. Quer dizer que o Brasil iria ganhar a Copa do Mundo 6 vezes. 6 vezes campeão. Campeão, bicampeão, tricampeão, tetra, pentacampeão. Nós somos hoje, Copa do Mundo, ganhamos 5 vezes. Somos pentacampeões e era Brasil rumo ao hexa 6 vezes. Um time que ganha 7 vezes é um time heptacampeão. Então, heptágono. Heptágono. 8 lados, para quem gosta de luta aí, ó, MMA. Onde é que a galera do MMA luta? No octógono. O 9 se chama eneágono. Quando tiver prova eu vou colocar isso do 9, que ninguém lembra desse aqui, do eneágono. E o 10, 10 lados. Quando se passam 10 anos, a gente fala uma década. Então, 10 lados, decágono. Deca significa 10, gono significa ângulos. 10 ângulos, um decágono. Tem fim? Não tem fim. São infinitas figuras, tá? Essas são as principais. Dá pausa, copia no seu caderno, porque durante a atividade você vai precisar, ok? Copia essa tabelinha, faz bonitinho, pelo amor de Deus. Não faz feio igual eu fiz não, tá? Copia bem bonitinho. Você coloca no seu caderno, porque nós vamos precisar nas atividades. Então aqui estão as classificações. Só por curiosidade, uma figura de 11 lados, um decágono. Uma figura de 12 lados, dodecágono. Uma figura de 15 lados, pentadecágono. Uma figura de 20 lados tem 2 nomes. Pode ser um duodecágono. Opa, estou repetindo. Ou um icoságono. Ok? Uma figura de 20 lados. E uma figura de 42 lados. Não tem nome específico para ela. Como que a gente chama então? Polígono de 42 lados. Ok, somente isso, tá? Quando a gente for precisar desses nomes, eu falo para vocês. Não se preocupe, tá? Esses aqui são menos comuns. Lá no ensino médio, principalmente, você vai estudar muito sobre eles. A gente se preocupa com isso lá. Nesse momento, a gente vai ficar por aqui, ok? Então, ó, te falei quando o polígono existe, quando ele não existe. Te falei quando são regulares e irregulares. E agora nós vimos a classificação quanto ao número de lados, ok? Quanto ao número de lados, o que mais eu quero dizer para você? Alguns polígonos têm lados que são paralelos e outros não paralelos. Eu quero te explicar o que são paralelos e o que não são. Quando eu tenho 2 linhas e essas 2 linhas seguem uma do lado da outra e nunca vão se encontrar, aqui em Espera Feliz a gente tem um exemplo. A Rua do Corguinho, chamada de Rua do Corguinho ali, ó. Aquelas 2 ruas onde tem uma drogaria, tem uma tela gigante lá, um telão, lembra disso? Aquelas 2 ruazinhas ali, uma do lado da outra, elas não se encontram. Essas 2 ruas são ruas paralelas. Quer saber como é que você nunca mais vai esquecer disso aqui? Opa, ficou uma loucura, né? Paralelas. O seu crush, sabia disso? Pensa que esse aqui é você e esse aqui de baixo é o seu crush. Por quê? Um do lado do outro sem nunca se encontrar, ó, infinitamente, ok? Brincadeira, tá? Eu espero que no futuro você realmente consiga. Então, 2 linhas que não se encontram são paralelas. Se eu desenhar um triângulo, o que vai acontecer com esse lado aqui, ó, que eu estou riscando de azul, como se ele continuasse, tá? Ó. E esse lado aqui, ó,
olha o que aconteceu. Eles se encontraram? Sim, nesse ponto aqui, ó. Essas duas linhas, essas duas arestas se encontraram. Se eu desenhar um quadrado, vamos desenhar um retângulo, melhor o retângulo. Um retângulo. Agora, ó, eu vou marcar os lados de novo. Olha esse lado aqui de cima, ó, se ele continuar infinitamente. Olha o lado de baixo, se ele continuar infinitamente. Olha essas duas linhas, elas vão se encontrar? Não. Então eu posso dizer que o retângulo possui pares de lados. Por que pares? Porque eu tenho esses dois aqui e eu tenho esse, ó, fazendo para cima, e esse aqui, ó, que também não vão se encontrar, paralelos. Algumas figuras possuem e outras não possuem, perfeito? Algumas figuras possuem e outras não possuem. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que imaginar que o lado continua para sempre, ó. Tá? Como se esse lado aqui fosse continuar para sempre e esse aqui também, ó. Quando os dois estão um do lado do outro sem nunca se encontrar, esses lados são paralelos. Algumas figuras são e outras não são, perfeito? Uma figura que não é paralela, eu vou desenhar aqui para você um trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem uma base menor, tem uma base maior aqui embaixo e liga assim, ó. Essa figura é um trapézio. Esse lado de cima, a base aqui em cima, ó, que eu estou fazendo de azul, e a base aqui embaixo são paralelas, perfeito. Mas esse lado aqui, ó, e esse aqui, ó, olha lá, ó, os dois se encontraram, tá vendo? Aí eles não são paralelos, ok? Então o trapézio não possui pares de lados paralelos. Quadrado, retângulo, o losango, paralelogramo, sim. O triângulo também não possui nenhum lado paralelo. Então aqui a gente entende esses pequenos detalhes, tá joia? Vamos voltar lá no PET e vamos ver o que a gente tem que fazer essa semana. Vamos lá? Olha só. Atividade número 1. Leia com atenção. Figuras geométricas que ficam inteiramente contidas numa superfície plana são chamadas de figuras planas. Volta o vídeo lá no início que você vai ver a explicação, tá? Figuras geométricas que não ficam inteiramente contidas em uma mesma superfície são chamadas de figuras espaciais. Dei exemplo, coloquei minhas mãozinhas aí, fiz o desenho dos planos para você saber isso, tá? Cite 4 exemplos diferentes de figuras planas. Triângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, decágono, heptágono. Você copiou uma tabelinha aí, ó, com 7 figuras, 8 figuras do triângulo até o decágono. Depois eu dei mais alguns exemplos. Aqui na letra A você pode colocar qualquer um que você quiser, tá? Tem que colocar 4 nomes. Letra B. Cite 4 exemplos diferentes de figuras espaciais. Onde que eu vou achar esses nomes das figuras espaciais? Ó, se você voltar lá na parte número 1, olha aí, ó, as figuras espaciais aqui. Essas são figuras espaciais. Olha aí que monte de nome que tem que você pode copiar, ok? Então pode copiar lá de cima, sem problema nenhum. Número 2. Observe as figuras espaciais desenhadas a seguir para responder as questões. Quais são as figuras? Um cone e um cilindro. Estão aqui as duas. O cone possui uma face plana e um vértice. Pinte de verde a face plana desse cone e destaque o seu vértice com a cor amarela. Qual é a parte plana desse cone? A parte plana é essa aqui de baixo, ó. Então você vai pintar essa parte aqui de verde, ok? Colorir de verde. E vai fazer o vértice, olha aqui o vértice, ó. Vai riscar de amarelo, só a bolinha da massinha lá, beleza? Vamos lá para a lousa para eu te mostrar como é que eu quero que você faça isso? Pode fazer no caderno ou pode colorir a própria apostila, tá? A princípio, quem for fazer no caderno, desenha uma elipse, não precisa ser um círculo, uma elipse, tá? Porque aí fica mais perfeito. Aqui em cima você marca um vértice, um pontinho pequenininho e liga assim, ó. Só para desenhar o cone. Aí a atividade pediu o seguinte: nós vamos pintar a base de verde, ó, tô pintando de verde, ó. A base é verde, a base é tudo isso aqui, ó, todo o nosso círculo. E vou pintar de amarelo o vértice. Então eu pego a cor amarela e pinto o meu vértice. Olha aí, terminamos. Viu como é difícil de fazer? É só isso, tá? Bem facinho mesmo. E você vai pegar agora o cilindro, ó. Quantas faces planas o cilindro possui? Quantas faces planas? Quem lembra dos dois planos vai saber. Qual é a forma? Que forma é essa que tem nas bases aqui, hein? O que é isso? Um quadrado? Um pentágono? O que é isso? Escreve aí. Número 3. Considere a sequência das 8 figuras abaixo
e seus conhecimentos sobre polígonos para preencher o quadro. Justifique a resposta. Vamos lá. A número 1, isso aqui é um polígono? É ou não é? Sim ou não? Vou dar um exemplo. É polígono sim, tá? Linhas retas, fechadas. Isso aqui é um polígono. Por quê? Formado por linhas poligonais e fechado. Número 2, é um polígono? Não. Você vai escrever não. Por quê? Porque tem curvas. Polígono não tem curva. Número 3, é polígono sim ou não? Olha o que está acontecendo aqui no meio. Por que não é? Explica aí, ó. Eu já falei sobre. Aí você vai escrever, vai preencher essa tabelinha aqui, olhando para a figura e dizendo se é polígono ou se não é. Vou dar uma dica. Se tiver curva, não é polígono. Se tiver cruzando, não é polígono. Se tiver aberto, não é polígono. Polígono é reto e fechado. Perfeito? Número 4. Olha aqui a tabelinha para você preencher agora. O triângulo possui quantos lados? O quadrilátero possui quantos lados? Lembra que a gente fez a tabelinha durante a aula? Que eu pedi para você copiar? Agora você vai colocar aqui o número de lados. É só copiar, só colocar um número. Ok? E terminamos a atividade da semana. É somente isso, tá? Bem facinho de fazer, bem tranquilo. Então quero que você fique assim, muito tranquilo, porque tá fácil. Você sabe fazer tudo, beleza? Terminou de fazer essa atividade? Conseguiu concluir? Pega o seu celular, abre o site que eu vou mandar, tá aqui embaixo do vídeo, também tem o link, vai lá nos comentários, você vai ver lá, ó, descrição do vídeo, link, clica lá, envio de atividade. Aí vai pedir a sua turma, o seu nome e depois vai pedir para você tirar a foto. Apareceu a mensagem, eu já recebi, pode dormir sossegado que matemática você já terminou, beleza? Ó, chegamos ao fim, fique com Deus, se tiver dúvida pode mandar mensagem, tá? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau, fui!